Fala aí, povo de Deus! Vamos continuar aí com o nosso estudo sobre Apocalipse, falando sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o cavalo amarelo, falamos sobre o branco, falamos sobre o vermelho, sobre o preto, hoje é sobre o amarelo. Apocalipse 6, 7, 8 diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Isso, morte. E o inferno o seguia. Olha quem seguia a morte. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8 trata do cavalo amarelo. Olha só, cavalo amarelo. Vamos começar pela cor desse cavalo. A tradução tentou trazer uma referência de cor do cavalo, sendo que não seria exatamente amarelo. Se você for pegar no original, você vai entender que é uma mistura de amarelo esverdeado, onde traz uma palidez. Seria exatamente a cor pálida em si. A cor que representa a morte, o desfalecimento, a pessoa quando está perdendo a vida, sabe, uma pessoa em estado terminal, ela começa a apresentar a ausência de cor, na verdade, né, que seria o pálido. Então a cor desse cavalo, no original, seria exatamente essa cor pálida, que representa a morte. O interessante é que agora a revelação, ela não fala apenas de uma revelação daquilo que ocorreria com a igreja. Lembra que primeiro nós falamos do evangelho que foi pregado e que posteriormente haveria consequências à igreja, consequências de perseguições, consequências de mortes, consequências, tantas coisas que começam de opressão, né? Mas agora não. Agora, nesse cavalo, ele está falando de uma consequência universal, de uma consequência que acontece com toda a humanidade, e agora não mais apenas a igreja está focada aqui nessa situação, mas todas as pessoas do mundo. Nós vemos que esse é o único cavalo que traz o seu cavaleiro com um nome. A Bíblia diz que esse sim, ele tinha, o que estava sentado no cavalo amarelo, ele tinha por nome Morte. Agora existe alguém sentado ali com o nome, e era Morte. O que me traz mais e me chama mais atenção é que não se trata apenas da morte, mas alguém acompanhava, e ela diz assim, a Bíblia diz assim, tinha por nome Morte, e o inferno. Algumas traduções falam, o Hades, que seria relacionado, mas na minha tradução diz assim, e o inferno o seguia. Você pode imaginar isso? Vem a morte em cima de um cavalo amarelo, um cavalo que simboliza o desfalecimento, mas acompanhado dele vem o inferno, ou seja, uma outra nomenclatura, um outro nome. E a Bíblia diz que foi-lhe dado poder, sabe, agora não foi dado nenhum tipo de arma, mas poder para que pudesse matar 4ª parte da terra com espada. E agora essa espada não é mais a espada do 2º selo, porque essa espada ela representa a guerra. Lembra lá no 2º selo, a espada ela era na verdade traduzida como um cutelo de sacrifício, ou seja, era a própria igreja que se sacrificava em batalha pelo nome do Senhor Jesus, pelo próprio evangelho. Então era específico para aqueles que pertenciam à igreja, pelos mártires da igreja. Agora não, agora fala de uma guerra geral, por isso que fala sobre a espada, e essa espada, ela é guerra, e fala de uma guerra em todo o mundo.
Agora sim nós podemos entender como uma terceira guerra mundial, ou guerras isoladas em todos os lugares, porque depois diz que vem com fome e com peste e com as feras da terra. A gente começa a entender que com fome pode ser que seja uma consequência da própria guerra, que nós sabemos que pós-guerra começa a ter a escassez de alimento, começa a ter escassez de emprego, e agora não é mais apenas uma situação de perseguição religiosa, mas consequência da guerra. Consequência da guerra. E a Bíblia diz que também com pestes, ou seja, doenças, enfermidades, as pessoas agora, por causa da guerra, ela estava sem emprego, sem alimento, então naturalmente começa a sua imunidade baixar, porque não se alimenta bem, e vem as doenças, peste é isso, vem as doenças, porque seus fatores imunológicos estão prejudicados, e diz, e com as feras da terra, algumas traduções dizem bestas selvagens ou feras selvagens. Bem, nós entendemos que são os animais das selvas silvestres em si, né? E nós podemos entender isso de várias formas. Nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas enfermidades acontecendo por causa dos animais. Silvestre é tudo aquilo que pertence à selva, que não é domesticado. Nós podemos entender que são os leões que ainda hoje matam os missionários e indígenas. Nós podemos entender o hipopótamo, que pouca gente sabe, mas é muito agressivo e provoca muita morte também. Mas entendemos que, de repente, por causa de toda uma situação aonde o homem invadindo essas terras, aonde mexendo nos seus habitats, eles se sentem obrigados a sair dos seus habitats naturais e buscar comida, e talvez se tornam feras realmente para o homem, né? Mas também podemos entender que um simples mosquito, gente, olha aí, lembra dengue hemorrágica, as coisas vão piorando, né? A própria febre amarela, né? E tantas outras doenças que surgem por causa de um inseto que é um animal silvestre, né? Olha aí tantas coisas que ocorrem nos nossos dias por causa desses animais. Então nós entendemos que há uma sequência acontecendo aqui, sabe? Mas o que me deixa mais atordoado, sabe? O que eu fico mais impressionado é o tempo em si, que relata que seria um quarto da terra seria abalada com morte, com esse tipo de destruição terrível, sabe? O que escapasse da espada morreria de peste, e morreria devorado por feras, e morreria, sabe? Agora o inferno começa a se alimentar dessas almas que a morte chega e traga. Agora você começa a imaginar em um sentido figurado, você começa a imaginar, se você fechasse os seus olhos e pudesse ver a própria morte chegando e matando e ferindo aquelas pessoas caindo mortas. Quem vem atrás? O próprio inferno. São pessoas que já estariam sentenciadas pelo afastamento de Deus, perseguiram tanto a igreja, maltrataram tanto a noiva, bateram tanto na noiva, que agora chega o juízo para toda a humanidade, sabe? E é interessante porque ainda assim a humanidade, ela está ali, sabe? A igreja ainda está ali, que era necessário que nós da igreja passássemos por isso. Ainda devemos passar por essas coisas, tudo pelo afastamento do homem de Deus. Toda essa consequência é porque o homem decidiu
viver longe de Deus, e pior ainda, batendo na noiva. E o mais triste, nós vemos pessoas batendo na noiva ainda em púlpitos. Sabe, quando você fala de encontro à igreja, quando você prega de encontro à igreja do Senhor, e eu não estou falando de templos, eu não estou falando de tijolos, eu estou falando da noiva do Senhor. Quando você começa agredindo a noiva, e como você agride a noiva? Quando você vende a noiva. Quantos pregam por dinheiro, quantos ministram por dinheiro, quantos cantam por dinheiro, quando você agride a noiva, como se você pudesse cobrar da noiva, como você pudesse cobrar da intimidade com a noiva. Sabe, isso é prostituição, isso é agressão à noiva, isso entristece o Espírito de Deus. Eu creio que não só o mundo, mas a própria igreja está convivendo com essas coisas terríveis. Mas eu entendo por quê. Sabe, a igreja passa por essas provações simplesmente por estar no mundo ainda. Mas há um propósito para isso tudo. Ainda há um propósito. Tudo aquilo que nós passamos, todo cavalo vermelho e todo cavalo amarelo, é para que o nosso amor fosse aprimorado, para que revelasse em nós os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos, os verdadeiros selados pelo Espírito Santo, para que subisse com Ele. Foi necessário passar por isso tudo. Muitos que eram falsos adoradores, que eram falsos profetas, que eram falsos ministros e mestres, venderam a noiva, se venderam por dinheiro, por poder, e foi necessário que se separasse o trigo do joio. Foi necessário, e estamos ainda aqui em tempos terríveis, e tempos ainda piores. A igreja ainda está aqui, porque eu estou aqui, você está aí. O Senhor ainda quer alguma coisa conosco nessa terra. Sabe, lá naquele sermão escatológico do Senhor Jesus, eu vejo aqui o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, aonde que, por amor, a igreja, o Senhor define um tempo menor para a atitude da morte e do inferno. Lá em Mateus 24, no versículo 21 e 22 diz: porque haverá então grande aflição, e essa grande aflição, eu penso em guerras, em mortes, em inferno, tragando as vidas, e diz, como nunca houve desde o princípio do mundo. Você imagina, sempre houve guerra, sempre houve morte, sempre houve doença, mas agora ele diz que não, é como se nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Mas como que eu sei que a igreja ainda está aí? É porque no versículo 22 ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, o Senhor decide abreviar esses dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Olha que amor tremendo do Senhor por você, meu irmão. Olha que amor tremendo do Senhor por causa da minha vida. Ele disse: por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O Senhor, Ele mostra seu amor desde a cruz até hoje, desde a cruz até o cavalo amarelo. O Senhor te ama intensamente. Sabe, nós como igreja muitas das vezes viramos as costas para o Senhor. Nós muitas das vezes, como homens falhos, nós agredimos o santo. Mas o Senhor ainda nos ama desse jeito. Muitas das vezes tratamos a noiva do Senhor como se tratasse uma prostituta.
E o Senhor continua nos amando. Incompreensível esse amor. Quem pode dizer que ama quando você olha um amor desse tamanho? Que amor incompreensível, que amor tremendo é esse amor. Sabe por quê a igreja ainda está aqui? Porque mesmo o mundo sendo mundo, mesmo o mundo batendo na igreja, mesmo o mundo perseguindo a igreja, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna e não o inferno. Então a nossa função como igreja ainda é para pregar o Evangelho. Sabe por que foi dado poder a 1/4 da humanidade? Porque por mais que o mundo virasse as costas para ele, a igreja ainda tem que pregar. Para que as mortes que ocorram nesse período e nesse tempo, ainda que morram por espada, ainda que morram por peste, ainda que morram por doença, quando vier o seu companheiro, o companheiro da morte, quando o inferno vier, não poder tragar, porque antes da morte passar, a vida eterna já chegou e já passou através do Evangelho. O que é que você está fazendo, meu irmão, que ainda não prega o Evangelho? Ah, pastor, mas eu não conheço ainda a palavra. Eu estou te falando a palavra. E a palavra é: você é carta viva. A sua vida tem que ser uma vida que pregue o Evangelho com a sua conduta, com o seu amor, com as suas lágrimas, com o seu choro, com o seu clamor por vidas. As pessoas terão que ler em você o Evangelho. Ainda que você não pregue com palavras, pregue com a sua vida, mas pregue o Evangelho, porque você é igreja, eu sou igreja, e nós ainda estamos nessa terra. Eu creio que o cavalo amarelo já foi liberado e Jesus Cristo está voltando, Ele está prestes a chegar, eu sinto, está muito próximo, e a igreja está dormindo. Acorda, igreja! Nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Chega de pregadores que se vendem. Chega de profetas que pregam segundo a carne, que pregam segundo as conveniências. Chega. Que se levantem os sacerdotes que choram entre o alpendre e o altar, que proclamem um santo jejum, a igreja, que chorem os sacerdotes, para quando a trombeta tocar, a igreja, eu e você, subir e falar com o Senhor: Senhor, nós te amamos e fomos fiéis até o fim, como o Senhor disse. Fomos fiéis até o fim, e aqui nós estamos. Aqui estamos. Ele vai dizer para você: então você, dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou estar lá, e você vai estar também. Sabe por quê? Porque como igreja, nós estamos juntos. Nós somos um.